podcast da Palavra de Deus com o seguinte tema: proclamando os atos poderosos de Deus na pregação. Divisa, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Pensamento, há espíritos entre nós. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 7 ao 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título é interessante: a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. E a mensagem nos esclarece assim: e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais em sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios, e procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor a retidão, as palavras de verdade. E a palavra dos sábios são como agrilhões, como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, pelo que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros, e o muito estudar é enfado e da carne, e de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação, mostrando o sentimento de um pregador. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toda a raça humana, esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, elevita seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituições religiosas e escolaridade, segundo grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você ouvir e entender Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, os anjos celestiais hão de te guardar de todo o mal. Para você que está nos ouvindo, virá um esclarecimento profundo e muito profundo para você que está nos ouvindo através do seu MP3,
MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital videoplay, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na van, ou no seu jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na sua escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Para você que está me ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e, sendo sim, locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías, capítulo 50, do versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que a seu tempo eu saiba dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho Eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou como que é a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, e qual o sentido principal dessas palavras. Como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma propaganda, de um comentário, de um oráculo, de um manuscrito, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de uma parábola ou de tábuas escrito ali as letras sagradas, ou através de um sonho entregue pelo profeta, ou através de uma proclamação, pois em breve os anjos vão vir aqui na terra pregar. Você querendo ouvir ou não querendo ouvir, eles virão aqui para anunciar. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, ou através de um conselho, através de uma história, ou através de um prospecto, ou através de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou através de uma música, porque uma música expressa também uma mensagem, ou através de um pensamento, de uma revista, de livro, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, há sempre um sentido diferenciado de falar de cada ser, mas com um único propósito: expressar a vontade de Deus aqui na terra, pois a Bíblia Sagrada diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nos diz de vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de homem, voz de ancião e voz de mulheres. Entendendo as profundidades da palavra de Deus, em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, nos diz assim, que de uma fonte não pode jorrar duas águas: ou é água doce, ou é água salgada, ou é águas boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem, ou é águas vivas, ou é águas mortas. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos, se não estiverem de acordo? Com certeza não, porque o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só, e os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus confirma esse fato escrito na Bíblia Sagrada, esta verdade, esta profecia ou essas palavras. Pode um cego guiar outro cego? Com certeza não. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não, porque se em Salmos 42, versículo 7, nos diz que um abismo chama o outro abismo, vigie, para que você não acabe indo para a escuridão, porque em Gênesis capítulo 12, versículo 3,
nos diz assim: se a bênção se confirma como bênção, conforme Deus disse para Abraão, então abençoe, para você poder ser abençoado, porque em Naum, capítulo 1, do versículo 3 e diante, nos diz assim, que ao culpado Deus não tirará por inocente. E em Malaquias, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: e sereis uma testemunha veloz contra todos os defraudadores da palavra de Deus, porque em Isaías, capítulo 11, versículo 9, nos diz assim: porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas do mar. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus. E continuando com a verbalização de palavra aqui neste lugar. Glórias a Deus. Não acabou não, tem mais. Isso é só a introdução. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32, nos diz assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha o que é certo, não o que é errado. Porque em Provérbios 26, versículos 2, nos diz assim, que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Em Naum, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor, que haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos, e tropeçarão nos seus corpos por causa dos seus muitos pecados. Agora, isso aqui é profundo. Em Salmos 109, versículo 6, nos diz assim: Satanás está do lado do ímpio, porque como se vestiu de maldição, lhe sobrevenha, assim como se veste de maldição, tal como uma veste, seja como uma veste que cobre o maldito. Agora eu vou conjecturar: sapato, roupa, boné e fedor zorante. Vigiem para não acabar indo para as trevas, porque em Oséias, capítulo 8, versículo 7, diz assim: tocai a buzina, aqueles que andam inventando, vai inventar, semeando pecado, colherão a morte, semeando corrupção, colherão destruição. Porque em Amós, capítulo 5, versículo 23, nos diz assim, que os filhos de Baal cantam música a Baal. E em Apocalipse, capítulo 18, versículo 22 ao 24, nos diz assim, que essas músicas mundanas, quase todas elas, ou todas elas, são feitas com feitiçaria. Você encontra isso em Apocalipse, capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Deus só aceita louvores, adoração, um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. Em Salmos 148, versículo 6, nos diz assim: e confirmou para sempre a sua palavra, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. E em Salmos 119, versículo 96, nos diz assim: eu vi limite a tudo, menos a palavra de Deus. E em Salmos 119, meu Deus do céu, estou querendo falar, irmão, dentro da eloquência da pregação para ganhar tempo. Em Salmos 119, versículo 130, nos diz assim: a exposição da tua palavra nos dá luz e dá entendimento aos simples. Vamos continuando. É profundo a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículos 10, nos diz assim: humilháveis, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Em Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Pare de dar prejuízo nos seus armários e continue pregando, porque em Salmos 148, versículo 8, eu te apresento os futuros pregadores: fogo, saraiva, neve, vapores e vento tempestuoso, que executarão a palavra de Deus agora no final dos tempos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 5 ao 6, nos diz assim: é de Deus, fala a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, canta louvores a Deus nos seus instrumentos e anda em conformidade com a doutrina dos céus. É muito profundo, irmão.
A palavra de Deus é muito profundo. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus não voltará vazia, antes prosperará para aquilo que Deus quer. Muitas pessoas andam inventando por aí e ainda distorcendo a palavra do Senhor. Em Salmos 56, versículo 5, nos diz assim: todos os dias torcem a palavra do Senhor e os seus pensamentos são mal contra o Criador. Aqui o alerta de Deus para a raça humana: não aceite imitação, só evangelho original, só evangelho que tem a marca e o sangue de Jesus para expulsar os demônios do inferno. Não aceite outras palavras, só aquilo que está escrito. Alerta final: vigiai com esses evangelhos falsificados, só aceite o que for original. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11, nos diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, ao qual Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, isso aqui é profundo, hein? Se for pregar um outro evangelho, ou se for pregar um outro fundamento, os tais que abraçais sofrerão o dano. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas ainda que um de nós, pregadores, locutores, pastores, ministros, líderes de igreja, ainda que um de nós que verbalizamos palavras expressas, ou anjo dos céus, vos anunciar o outro evangelho, seja anátema, seja maldito, e queimarás no fogo do inferno. Ainda que alguns pegam a desculpa dizendo para não ler as escrituras, para não buscar o entendimento, dizendo: irmão, a letra mata, mas se você ficar na carne vai morrer sim, e ainda vai colher a prostituição e o inferno, porque o Espírito Santo de Deus vivifica, esclarece e guia em toda a verdade. Senhor, vamos continuando, irmão. Mas lá eu li em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, diz assim: e o demais disso, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livro, e o muito estudar é enfado e da carne. Meu irmão, o que eu entendo com isso? O muito estudar é enfado da carne. Estude a palavra de Deus. Eu não vou fugir também do profissionalismo, porque eu não sou bobo. Eu não vou fugir do profissionalismo. Estude sim um livro para você terminar o teu primeiro grau, o teu segundo grau, faça faculdade, faça tudo que você puder alcançar, estude, busque o conhecimento, faça curso, porque eu estudei, eu me formei. Eu não vou ser hipócrita e falar aqui para você não estudar. Então estude e termine o teu segundo grau. O que eu quero te trazer ao entendimento é o seguinte: se você não suporta ler, reler e ler, reler, estude a palavra de Deus, porque para ter entendimento, para ter conhecimento, tem que meditar, buscar, orar, ajudar, para poder se conhecer a verbalização das palavras. Beber uma água aqui, irmão. Pode deixar que eu não vou congelar, não. Vou entregar tudinho aqui hoje, dentro da verbalização e da visão que Deus tem para falar aqui hoje, porque o tempo do fim já se aproxima. Em João, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus, não vai perceber o mundo espiritual e não vai chegar lá. Tem que nascer de novo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele vai operar, mas só através da santificação. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor. Temos que protestar a palavra do Senhor, pregando ela do jeito que ela é. Em Provérbios capítulo 22, versículo 8 nos diz assim: não remova os limites antigos, porque Deus nos deu uma lei, e essa lei não podemos ultrapassar, porque Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 21 nos diz assim: se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre eles as pragas que está escrito nesse livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, e seu nome será riscado do livro da vida. Em Tiago capítulo 4, versículo 5 nos diz assim: o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes. Valorizai o Espírito de Deus que habita em vós, crianças, adolescentes, jovens, anciões, adultos e mulheres de diversas idades. Valorizai o Espírito de Deus que habita em vós. Ouvi só aquilo que for original. Está sendo profundo aqui, irmão. Ouvi, não aceite imitação, só o que for original. Vou repetir de novo: só doutrina original, evangelho original, Bíblia Sagrada original, pregação original, revelação original, estatuto só original de acordo com a palavra de Deus, os oráculos só original, as narrativas verbalizadas só original, mensagem só original, e visão real original, e meu Deus do céu, e que é de Deus. Não aceite miragem, só visão real. Glória a Deus. Vigie com essas miragens que andam por aí. Vigiai, fazei prova de Deus, provai os espíritos, para ver, sentir e perceber se é de Deus aquilo que se fala ou se não é de Deus, porque Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim que o adora. E vou falar de novo, Salmos 119, e o versículo 96 nos diz assim: eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Profeta prevenido é assim, processo cancelado, esquecido e guardado. Vigiai, porque calúnia e defamação é crime, e a Bíblia também diz que Deus levanta como um valente para defender o justo, porque não atentareis a acusação contra o escolhido de Deus. Tu pagarás o preço se não voltares, meu Deus do céu, se não voltares atrás e te arrependeres deste teu mal. Em Isaías capítulo 8, versículo 20 nos diz assim: a lei é um testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão e sentirão. Ai, meu Deus do céu, como que é estar no paraíso. Ai, meu Deus do céu, vem mais, vou entregar tudinho aqui hoje, meu Deus. Isaías 24, versículo 5: na verdade a terra está contaminada, porquanto transgride as leis. Ai, meu Deus do céu. Porquanto transgride as leis e muda os estatutos e quebram a aliança eterna da salvação. Ai, meu Deus. E quebra a aliança eterna da salvação. A aliança eterna da salvação. A única esperança da raça humana é a pregação do Evangelho. E se isso for tirado do nosso meio, e se isso for silenciado, e se não puder mais se pregar esse Evangelho, estamos perdidos! Meu Deus do céu, essa aqui é de coração, irmão. Meu Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Não temas, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei! Até quando ficareis assim? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus,
creio, e se Deus é o vosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e consertai-o com ele, se consertai, para poder morar nas mansões celestiais. Deus está querendo purificar a terra através de sua palavra. Continuando em Lamentações de Jeremias, o versículo 26 do capítulo 3, vão ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E o versículo 39 diz assim: de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, eles andam se queixando. Vai chegar um tempo, irmão, de grande sofrimento que vai acontecer sobre a face da terra, porque os homens têm transgredido esta palavra. Eu estou falando alinhadamente, profeticamente, segundo o que está escrito. Pelo nome e o sangue de Jesus Cristo, aonde tiver uma vida acorrentada, aonde tiver uma vida amarrada, enrolada por Satanás, que nessa hora venha ser expulso esta horte maligna, que nessa hora todo sangue de galinha preta, amarração, todo despacho contrário seja jogado por terra agora, pelo nome e o sangue de Jesus. Examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Em Salmos capítulo 9, versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor: todos que se esquecem de Deus irão para o inferno e ali serão atormentados. Vigiai e orai, porque o tempo do fim já se aproxima, e os defraudadores dessa palavra hão de queimar no fogo do inferno. Estou sentindo grandemente aqui, irmão, a presença do Senhor, e está muito forte aqui nesse lugar. Meu Deus, vai curar muitas pessoas nessa hora, porque a palavra de Deus, a pregação, irmão, é muito importante para a raça humana. A Bíblia Sagrada tem que ser pregada, glórias a Deus, do jeito que ela é, porque Deus pregou assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir, e operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo pregou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo pregou assim: eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade. Os anjos celestiais dos céus pregaram assim: vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram um dia, o Senhor os cobrará. E os sacerdotes, pastores, atalaias e profetas pregaram, anunciaram e revelaram e profetizaram conforme está escrito, dizendo: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo? Com certeza não, porque se rejeitar a palavra, rejeita Jesus. Se rejeitar Jesus, rejeita a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus também não está de acordo contigo não, meu irmão, minha irmã, ou quem quer que seja que exista sobre a face da terra. A natureza e os animais pregaram assim: e o Senhor Deus faz dos seus ventos seus mensageiros, e a muda jumenta que falou com voz humana para divertir o homem de seu mal. E até aquele miserável do inferno se meteu a pregador, mas se deu mal. Ele se deu mal, ele dizendo assim para Jesus: Jesus, está escrito, faça que essa pedra se transforme em pão. Jesus, está escrito, lança-te daqui lá embaixo, porque dará o teu respeito aos anjos para te guardar, e tu nunca tropeçará em alguma pedra. Aí Jesus olha para o miserável do inferno: esse é o miserável do inferno, esse teu terno é de linho, até que parece que você é um bom pregador, mas uma coisa eu vou te falar: só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. E até os seguidores de Satanás se meteram também a pregador, os demônios do inferno, dizendo assim para Jesus: Jesus, deixe que nós entre nos porcos. E Jesus falou: então vai.
E esses miseráveis crê, estremece, tem até doutrina de demônio e tem até sinagoga para congregar. Eis que os que são da sinagoga de Satanás. Está escrito isso no livro de Apocalipse. Irmão, como você sabe de tudo isso? Tudo isso eu peguei na Bíblia. Tudo isso está escrito. Saia do evangelho do acomodismo. Saia do evangelho do não tem nada a ver. Saia do evangelho da porta larga. Saia do evangelho da avenida asfaltada. E venha para o caminho estreito, para a porta estreita. Venha para os caminhos de Deus. Não, Deus só quer o coração. Só se for em outro evangelho. Vamos lá então. Continuando, glórias a Deus. Na verbalização. Eu creio que você está sentindo aí, irmão, com a pregação dessa. Se você não está sentindo a presença de Deus, você está desviado, irmão. Aceita Jesus de novo. Com a mensagem dessa, tu não está sentindo a presença de Deus, você está desviado. Aceita Jesus de novo. Em João, capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Os nossos pais, aí vem a pergunta de uma mulher. Os nossos pais adoram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém. E qual é o lugar certo para se adorar Jesus? Aí Jesus vai e esclarece a dúvida que estava no coração daquela mulher, e com certeza é sua dúvida também. E Jesus tirou a dúvida daquela mulher dizendo assim: e a hora vem, e agora chegou, e o tempo já está diante de vós, porque nem neste monte, nem em Jerusalém, mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos diz assim: Deus é invisível, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, no visível e invisível. Foi Deus que fez todas as coisas. Agora, sabe por causa de que o teu entendimento não se abre? É porque você está buscando coisas que não é para buscar. Qual é a tua ocupação? O que você está lendo? O que você está procurando? O que você está cantando nos seus lábios? O que você está tocando nos seus instrumentos? E o que você é neste século? E o que você está alimentando a sua alma? O que você está ouvindo? O que você está buscando? E o que você está preparando? E para quem será? Para quem será? Para quem será? Porque no livro de Salmos 49, versículo 10 diz assim: o sábio morre igual ao tolo, e o bruto deixa os seus bens a outro. Por isso se apegue com Deus, ore a Deus, busque o Criador, busque a Ele, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Irmão, vem mais aqui, ó. Vou te dar mais passagem bíblica. Quero nem saber dos faladores. Vou te dar mais passagem bíblica. Vamos lá então. Vamos entrar nessa verbalização de palavra aqui, que vai ficar profundo. Meu Deus do céu, Eclesiastes capítulo 12, porque foi só a introdução, irmão. A pregação que você acabou de ouvir agora, isso é só a introdução. Vou entrar na pregação agora. Meu Deus do céu, vai ficar profundo. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nos diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Só aqui já é profundo. Aqui já está dizendo, nós só estamos na terra de passagem, irmão. A Bíblia diz que o jovem deve se preparar para a velhice, estudar, fazer curso, se qualificar, terminar o teu primeiro grau, teu segundo grau, fazer faculdade. Faça tudo conforme der para você fazer. Faça conforme a tua força. Seja um homem espiritual e seja um homem profissional. Profissionalismo é diferente de ser mundano. Não confunda as coisas. Ser profissional é coisa e mundano é outra. Então faça o diferencial e maneje bem a palavra da verdade. Vou lembrar de novo. Uma pessoa que morreu espiritualmente, irmão, não pode tocar nessa palavra. Uma pessoa que está morta espiritualmente não pode tocar nessa palavra. Senão vai trazer heresia. Senão vai falar que nem tudo é o que está escrito. Senão vai falar que essa palavra é do passado. Eu falei no livro de Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou.
Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. É os homens que estão mudando. E detalhe, até em alguns canais de televisão perderam o temor. Porque fazer chacota, irmão, com o nome de Jesus, fazer piada, fazer conversinha fiada, irmão, isso é falta de temor. Isso é falta de temor. Aí sim, tinha que se fazer uma lei para não transgredir essa palavra. Tinha que se fazer uma lei para não ficar brincando com o nome de Jesus, com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo e respeitar os anjos celestiais. Porque esses anjos com espada de fogo reluzente na mão, irmão, ainda bem que o que está aqui comigo é guardião. Para onde eu vou, ele vai comigo. Glória a Deus. E ele falou, não se preocupa, só entrega somente o que Deus te dá e deixa o restante comigo. Aí sim, a nação seria estruturada. Fazer respeito ao nome de Jesus, ao nome de Deus. Processar quem fala mal do nome de Jesus. Processar quem fala mal do nome de Deus. Processar quem fala mal do Espírito Santo. E processar quem não respeita os anjos celestiais. Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmão, enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der condição para falar, eu vou continuar falando. Enquanto o Senhor for comigo, eu irei. Enquanto Ele falar comigo para pregar, eu pregarei, independente de qualquer coisa. Porque muitos já estão frouxando. E em Provérbios diz assim, ó: se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, tua força vai ser pequena. Você tem maior moral para pecar. Agora, para pregar o evangelho, você não tem. Você tem a força do seu braço para bater no próximo. Agora, você não tem a força da palavra para avisar o próximo. Glória a Deus. Você tem a força da palavra dizendo, eu vou matar. Mas você não tem a força para dizer, eu vou dar vida através da pregação. Glória a Deus. Agora, quem é o homem para tirar a vida do próximo? Quem é o homem para assassinar o seu próximo? Deus é justiça e Deus também é vingança. Se Deus tão somente, irmão, se levantar para pelejar por um justo, irmão, ele faz uma devastação na terra. Um juiz de jurisprudência, não vou dizer o detalhe, ele escreveu prudentemente dizendo assim: ninguém tem o direito de tirar a vida do seu próximo e determinar o estado de vida de cada ser. Aquele juiz ganhou nota mundial e internacional, porque falou eruditamente, prudentemente, expressando o sentimento de Deus. No livro de Deuteronômio está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que mata e faço viver, o Deus que vira, o Deus que saro, e não há quem possa escapar de minhas mãos. Deus é o juiz, a um abate e ao outro levanta. Até quando ficareis assim? Até quando não julgarei a causa da necessidade do inocente? Até quando não julgarei a causa da viúva e do ancião? Até quando deixareis meus meninos desse jeito? Eu tenho visto a face da terra e tenho contemplado o que está acontecendo. E no tempo e na hora certa se levantarei para julgar a causa do inocente. Se levantarei para pelejar pelos meus. O versículo 8 diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Meu Deus. Tudo é vaidade, tudo vai ficar aí. Não levaremos nada, não trouxemos nada para essa vida, desta vida para outra não levaremos nada. Nu nós vimos e nu nós vamos retornar. O final do homem é um paletó de madeira. Vai ficar tudo aí pro próximo. E a tua vida com Deus, como que está? Como que está a tua comunhão com o Criador? O que tu pensa, o que tu canta nos teus lábios? Adore a Deus, exalte Ele, glorifique o Criador. Irmão, Deus me deu 3 livramentos. E depois eu vou vir pra cá pra ficar enchendo linguiça? Deus me livre.
Depois eu vou vir pra cá pra dizer que nem tudo é o que está escrito. Deus me livre, irmão. Prefiro parar de pregar. Porque a Bíblia diz que é melhor um tolo calado do que aquele que fala muita besteira. O tolo calado é mais sábio. Eu vou entrar na profundidade aqui, irmão. Vou entrar. Meu Deus do céu. Deus me dá 3 livramentos. E não é testemunho não, mas testemunho. O laudo médico tá aqui, ó, a folhinha, ó. Ai, meu Deus do céu. Ó a folhinha. O laudo médico tá aqui, ó. Agora você ouve muito testemunho por aí, irmão, que é testemunho. Nem laudo médico não tem. Eu dou glórias a Deus e fico alegre com aqueles que têm o laudo médico. É o testemunho verídico que passou por aquilo ali. Pra você ver, ó, que não é mentira minha. Ó, solicitação de exame de lesão corporal provocado em colisão de um veículo em 6/8/2008, que foi a época do atropelamento, aproximadamente às 6h35, na estrada de Urucânia, Tranquedo Neves. Teve testemunha, pessoas viram eu ali estirado no chão, com esse braço aqui cheio de sangue, glórias a Deus. Só não morri porque Deus não quis. Deus me deu o livramento para que eu tivesse aqui hoje para pregar, para anunciar, para falar o que está escrito. Por isso exalta o Criador. Tem pessoas que são ingratas a Deus. Deus dá saúde, Deus dá família, Deus dá de tudo e no final são ingratos. Segue seus próprios caminhos, vive uma vida de prostituição, vive uma vida de bebedice, vive uma vida de loucura, vive uma vida de feitiçaria, bruxaria. Ih, meu Deus do céu, vou entregar tudo isso aqui hoje. Livro de Apocalipse está escrito assim: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os beberrões, os que se prostituem, os que se viciam, todos aqueles que defraudam essa palavra hão de queimar no fogo do inferno. E tem mais, é só você consultar o BAN, só você ir lá no Pedro II, tá lá o meu nome lá tudinho tá lá. Eu não preciso, não tenho necessidade disso, de ficar contando testemunho mentiroso. Na minha adolescência, um outro rapaz jogou-lhe uma pedra na minha cabeça e abriu aqui a cabeça no meio e tive que ir pro hospital, quase morri. Na trajetória da vida, já na minha juventude, uma enfermidade mortal se apegou ao meu corpo que quase descia a sepultura. Meu Deus do céu. E agora já, no ano passado, uma Kombi nos atropelou e quase nos matou. Tô com problema nesse braço até hoje. E tem pessoas que ainda falam por aí que eu tô mentindo. Tem pessoas que ainda falam por aí que eu tô fazendo pouco caso. Isso é problema deles com Deus. Sabe por causa de quê? Porque Deus é minha testemunha. Deus sabe as dores que eu sinto de madrugada e a situação que eu tô passando por causa desse braço. Agora uma coisa eu tenho para vos dizer: com a mesma medida que eles medem, com a mesma medida que eles julgam, eles hão de ser julgados por Deus. Tudo eu tenho entregado na mão de Deus, irmão. Tem palavra que é como seta diabólica. Se você não vigiar, acaba te jogando no mundo. Tem pessoas que falam até assim: ele é fanático, ele é louco, ele é maluco. Sabe por causa de que elas falam isso? Porque elas estão desviadas. Elas não vão mais pro céu. Já abriram os portões dos infernos para elas. Queimaram no fogo do inferno. Por isso que elas falam isso. O ímpio não. Já está no seu natural de ver o crente como fanático. Agora o crente chamar o outro de fanático, irmão, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Eu falei que eu vou entregar tudo aqui hoje. É só a introdução. Vamos continuando. O versículo seguinte diz assim: e quanto mais sábio foi o pregador, ai meu Deus do céu, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios para alimentar essas ovelhas, para divertir esse povo, para mostrar o caminho da salvação, o caminho do reino dos céus. Pelo Espírito de Deus você maneja bem a palavra da verdade. Agora pela carne você vai se prostituir, pela carne você vai encher a cara, vai falar que o vinho não tem nada a ver beber. Na carne você vai falar que o contínuo você bebe. Eu vou falar, não ia falar não, mas vou falar. Tem muitos que dizem por aí assim: não, o crente pode beber vinho, contínuo, cerveja, cachaça, pode beber isso tudo. No final tu vai pro inferno, porque lá eu vou falar aqui, irmão, não vou engolir nada, vou entregar tudo aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10 nos diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer.
A bebedice é uma maldição. E para acabar de completar nos nossos tempos atuais, lei seca e lei do bafômetro vai estreitar para todo mundo agora. Por isso que não tem mais visão, é só miragem. O camarada tá doidão, tá de cara cheia, vai entregar visão, irmão. Vai entregar miragem, uma coisa que não existe, meu Deus do céu. Irmão, tô orando direto, Deus está revelando tudinho, tô entregando tudinho, irmão. Aqui não tem como eu evitar, eu tenho que falar mesmo. Aí tem pessoas que me falam assim, que me perguntam assim, mas irmão, como é que você está diante de fulano, ciclano e bertano, se você sabe que eles façam isso? Passando próximo deles, eu não vou poder fazer nada, porque Jesus Cristo me ensinou um negócio: não lançarei pelo nos porcos. E no livro de Provérbios está dizendo assim, ó: não falai o ouvido do tolo, porque vai ouvir e não vai aceitar a palavra, antes a desprezará. E em Provérbios, é o capítulo 13, versículo 13, nos diz assim, que quem despreza a palavra perecerá e queimará no fogo do inferno. Vamos continuando, irmão, tem mais. Vou entregar tudinho aqui hoje, não vou levar nada para casa. O versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escritor a retidão das palavras. Eu estou procurando, mas estou entregando do jeito que ela é. Vamos lá então, continuando com os mistérios. O servo de Deus é diferente, irmão, ele é diferente de tudo. O servo de Deus é diferente de tudo, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de ser, no seu modo de se expressar. Tudo vai ser julgado diante de Deus. A Bíblia diz que a consciência vai arder. Livro de Romanos, é melhor você se acertar agora, é melhor você se consertar agora, a tua consciência arder agora e você se consertar, porque do outro lado da vida não vai ter como fazer isso não. Do outro lado da vida, aqueles que partiram perdidos só estão fazendo isso, ó, o coral do ai, 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 alguém me tire dessa chama, alguém me tire dessa tormenta, ai, alguém me ajude. Alguém me ajude, me tire do fogo do inferno. Por que que eu não me santifiquei? Por que que eu não me preparei? Me dá outra oportunidade, Senhor. Deixa eu voltar. Ai, deixa eu voltar para me arrepender dos meus pecados. Gritos e ranger de dente, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de tarde, nem de noite, e nem de madrugada. Eu tenho procurado aqui, como no versículo 10, as palavras agradáveis, para que vós possam entender as verdades divinas. Mas sem essa palavra não chegaremos aos céus. Sem essa palavra não tem como entrar no reino dos céus. Até quando ficarei defraudando a palavra do Senhor? Até quando defraudarei essa palavra? Salmos 56, versículo 5. Todos os dias tem distorcido as minhas palavras, e os seus pensamentos são mal contra mim. Irmão, vou te dar uma sequência de versículos aqui agora. Vai ser um atrás do outro, fazendo filhinho e comendo biscoito. Glórias a Deus. Do livro de Eclesiastes, uma sequência de versículos para edificar a sua vida, e é a resposta que você queria ouvir. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 nos diz assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 16 nos diz assim: porque nunca mais haverá lembrança do sábio e nem do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado e propósito debaixo dos céus. E em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 nos diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. Meu Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e inclina os teus ouvidos a ouvir. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3:
Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias de seus anos forem muito, e sua alma se fartar de todo bem, e além disso, não tiver um enterro digno, um aborto é melhor do que ele. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor ir à casa aonde tem luto do que ir à casa aonde há banquete de alegria, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração ao ver o fim de todos os homens, no Jardim da Saudade, no Jardim do Esquecimento, ou no cemitério de Santa Cruz, Campo Grande, ou aonde você acha melhor ser enterrado. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Quem é como sábio, ou quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto o muda. E eu digo, observai o mandamento do rei em consideração ao juramento feito a Deus, em consideração. Se tu tem consideração, observai o mandamento de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, o bom e o puro, como também ao impuro. Assim ao que sacrifica, como também ao que não sacrifica. Assim ao bom ou ao pecador, ao que jura com engano e o que não jura com engano, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já se foram e estão aguardando julgamento. Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. O coração do sábio está na sua mão direita, mas a mão do tolo está na sua mão esquerda. E quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. E bem-aventurado o rei, os nobres e os príncipes, que come a tempo para se regozijar, e não para a bebedice, porque isso desalinha o caminho dele. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca cegará. Fica observando o vento. E quem olhar para as nuvens nunca cegará. Verdadeiramente, suave é a luz, e agradável aos olhos é o sol. E alegra-te, jovem, na tua mocidade. Mas saiba, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias e chegue os anos dos tais que diga, não tive neles contentamento, porque o homem se vai e a sua eterna casa também, e os planteadores andam rodeando pela praça, e o pó a terra como era, e o espírito a Deus que o deu. E de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Por isso, este é o cuidado que você tem com a sua vida, que é o nascimento, quando você nasce, a sua maturidade, que vai chegando à fase adulta, e em breve o sepultamento. O que tu tem preparado e para quem será? Vigie, porque você teve de janeiro a dezembro para se arrepender e não se arrependeu. Você lembrou de tantas datas festivas durante o ano que se passou. Agora Deus, você nunca se lembrou. Pelo menos uma vez por semana para a evangelização você não foi, mas para os meses festivos, ali você estava. Vigie. Vamos continuando nas palavras. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 11. As palavras do sábio são como agrilhão e como prego bem fixado pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Essas palavras nos foram dadas pelo único pastor. Vigiai com esse que se diz ser pastor e defrauda a palavra. Esses defraudadores da palavra de Deus, que fala que nem tudo é o que está escrito. Essa passagem que está dizendo de Deus. Meu Deus do céu, isso aqui é profundo. As palavras do sábio, que, meu Deus, são como agrilhão, como prego bem fixado pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor, único. Deus é nosso único pastor, Ele nos alimenta. Deus alimenta a face da terra. Jesus Cristo é nosso único pastor. O Espírito Santo é nosso único pastor. E os anjos celestiais, os guardiões dos apriscos e das ovelhas de Jesus. Por isso, medite na palavra. Busque na palavra de Deus. Você nasce, mas você tem uma identificação, que ninguém nasce em vão.
Cada um nasce com um propósito nessa terra, para ser um homem profissional e espiritual, para proclamar o reino dos céus. Tu nasceu, tu recebeu uma certidão de nascimento, cresceu, ficou adulto, teve que tirar a identidade, teve que tirar o CPF, certidão de reservista, você também foi, se alistou para servir, para dizer que é um homem nacionalista, um homem que serve a nação, terminou o seu estágio no quartel, deram baixa, aí você teve que tirar carteira de trabalho para poder trabalhar, para ser um homem digno e trabalhador, aí teve que tirar um título de eleitor para voltar no seu governante, naquele que governa bem a nossa nação, e que cuida dos pobres também. E mais à frente você começou a granjear algumas coisas, você tirou a carteira de motorista para comprar um carro, para poder ir para o seu lazer, que não é mal tirar um lazerzinho, você foi para o seu lazer, aí você entrou na escola, você terminou teu primeiro grau, teu segundo grau, fez faculdade e fez alguns cursos profissionalizantes para poder complementar o seu magistrado ou a sua faculdade, de acordo com qual profissão que você possa escolher antes de entrar na faculdade, se você vai ser um médico, se você vai ser um professor de história, ou se você vai ser um doutor, ou um juiz, ou um advogado, ou um promotor, ou um magistrado, alguma coisa você escolheu para ser, para trabalhar bem, para administrar bem aquilo que você estudou e para ajudar quem você possa ajudar. Então somente vamos resumir tudo. Depois de tudo isso que você fez, no final vem a última documentação de um homem. Ninguém foge dessa documentação. De tudo isso que você passou, de toda a trajetória, de todo o sacrifício, de todos os bens que você granjeou, o final é receber esse último documento que você não vê, mas aqueles seus parentes que ficaram, os próximos que ficaram, vê. Granjeou tudo e no final recebeu um atestado de óbito. Morreu fulano e cicrano, por quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tem preparado, e para quem será? O que adiantou ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Pai Abraão, molha a ponta da minha língua, Pai Abraão, porque eu estou em chama, eu estou nessa tormenta, eu estou nessa tormenta! Não tô nem aí preocupado se você tá achando que eu sou maluco, que eu sou fanático, que eu sou doido, não tô nem aí preocupado contigo. Tô aqui para proclamar a verdade e falar do jeito que ela é. Vamos para o versículo 12, glória a Deus. Versículo 12 diz assim: e o demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e o muito estudar é enfado e da carne. Isso aqui não quer dizer que você vai ser um preguiçoso, que você não vai estudar, vai se qualificar, vai se profissionalizar, faça alguma coisa para o seu bem-estar, para servir bem a nação, para servir bem a ti e servir bem na obra de Deus, para manejar bem a palavra da verdade do jeito que ela é. Mas tem uns defraudadores aí, irmão, que diz que não precisamos estudar, não precisamos terminar o segundo grau, não precisamos ler a Bíblia, Deus só quer o coração, só se for em outro evangelho. Porque Jesus Cristo falou assim, ó: examinai as Escrituras, porque examinai as Escrituras para que tenhais a vida eterna, e sabeis que elas testificam de Jesus Cristo. O que é bom, você guarda para ti. O que é ruim, você joga fora. O que é bom, você guarda. O que é ruim, você joga fora. O que é defraudado, você joga fora. E aquilo que é certo, reto, de acordo com conforme está escrito, você guarda, você busca e maneje bem a palavra da verdade. Agora isso aqui vai estreitar. É o versículo 13. Tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Isso aqui é profundo. Isso aqui cala até defraudador. Aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever. Esse é o dever de todo o homem. Ainda tem alguns que algumas pessoas, ainda tem algumas pessoas aí que dizem: não se precisa mais falar o que está escrito, não.
se preocupa não precisa mais da Bíblia, vamos só cantar. E louvor pra lá, e louvor pra cá, mão pra lá, mão pra cá, só louvorzão. Na hora da palavra, 5 minutos, e olhe lá, tem lugar que nem pregação não tem mais. Por isso que o povo está sendo destruído. A palavra de Deus diz assim, ó: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E no livro de Provérbios também diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia é a palavra. Profecia é a palavra. Visão uma coisa e profecia é outra. Não confunda, por causa desses homens aí que ficam entregando miragem, não é visão, eles ficam entregando miragem, ficam o tempo todo vendo novela, vendo filme mundano, vendo que não presta, escutando piadinha, e depois quer ir para a igreja entregar visão, irmão, não tem como, porque quando é visão mesmo, o homem, a mulher se santifica, busca o Senhor e adora Deus em espírito e verdade. A Bíblia diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Seguir a paz com todos e a santificação. Olha o que a palavra está dizendo, irmão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, essa eu vou incluir aqui na pregação. Isso eu queria incluir. Isso eu vou incluir na pregação, irmão. Pastor Ricardo Souza. Pode quem quiser falar dele, não tô nem aí. Sabe por causa de quê? É um homem conselheiro. É um homem que incentiva. É um homem que não bota ninguém para baixo, só para cima. Se você chegar e pedir um conselho, ele vai te dar um conselho. Agora não adianta você mandar ele te aconselhar pro pecado, que ele não vai te aconselhar não. Agora se você quer se acertar e se endireitar, ele vai se endireitar. Quantas e quantas vezes os defraudadores começavam a me perseguir. Os defraudadores falavam que eu estava exagerando na palavra. Os defraudadores falavam que eu não posso falar isso, aquilo que eu estou falando. Eu só falava o que está escrito, só falo o que está escrito. Chegava uma hora que eu me abatia. Aí eu procurava o pastor Ricardo Souza no particular, conversava com ele, me orientava com ele. Sabe o que ele dizia para mim, irmão? Ele falava assim: você está dando fruto, continue. Indiferente de outras pessoas que eu cheguei até a procurar e falar: você está exagerando, não precisa falar aquilo lá que você fala não, nem tudo é o que está escrito. Quer dizer, ele me orientou de acordo com a palavra e me deu passagem bíblica, por isso que eu sempre falo: eu sou teu fã, pastor Ricardo, porque eu prefiro ser teu fã do que ser fã do pecado. Eu prefiro ser teu fã do que ser fã de um defraudador que vai queimar no fogo do inferno. Irmão, defraudar, essa palavra é lançar a alma para o inferno. Essa é a realidade. Tanto quem ensina esse evangelho erradamente e quem ouve esse evangelho erradamente, os dois vai queimar no fogo do inferno. Os dois. E não adianta depois diante de Deus falar: Senhor, foi culpa dele, ele me ensinou errado, por isso eu me perdi. Deus vai olhar assim: você é teleguiado, você é piolho para ir pela cabeça dos outros, você é papagaio para falar aquilo que ouve, você não meditou não, você não analisou não. Examinar as escrituras e ver se é de Deus aquilo que se fala. Tudo que eu ouço, irmão, eu vou analisar, eu vou ver. Não é qualquer tipo de pregação que eu saia catando, não. Primeiro eu vou analisar, vou ver as escrituras, vou ver se é aquilo ali. Examine as escrituras. O que eu estou pregando aqui, vai examinar. Busca referência, vai orar, vai para madrugada. Busca profundidade, meu Deus do céu. É para você se aprofundar, não é para você se afundar. Uma atitude errada de um homem afunda toda a família ou afunda toda a nação. Se concordarem com essas leis para silenciar a pregação do Evangelho, a nação inteira há de se afundar. A única esperança da raça humana é a pregação do Evangelho. Aqui está dizendo aqui a palavra, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Por isso tem que ser tudo examinado, o que Deus acha, o que Deus pensa. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é essa lei aqui que o Criador concordou? Será que é essa lei do homem aqui que Deus está? Examinar as escrituras e julgar conforme está escrito. A palavra de Deus diz assim: homem com homem é abominação, mulher com mulher é abominação, homem com animal é confusão, mulher com animal é confusão, e parentesco com parentesco é abominação, e Deus há de cobrar no juízo final e ainda sobre
Mas só, irmão, que tem uma passagem que Deus já deixou escrito: e Deus os largou, o livro de Romanos, com suas paixões, cometendo os pecados infames, e no último dia, no juízo final, no tribunal de Cristo, estes tais aonde prestar conta ao Criador, e de lá sereis lançados no lago de fogo e enxofre. Deus, nesta reta final, tem deixado os homens seguir seus próprios caminhos pecaminosos. E um dia, quando eles estiverem em angústia, um dia onde eles estiverem em grande dor, Deus vai virar as costas para eles quando eles clamarem. Está escrito no livro de Provérbios: e na hora em que me clamarem, eu não responderei, por causa dos vossos muitos pecados. Não fizeram lei para isso, para poder pecar, para poder cair na pecação, então colha a destruição. Assim que vai acontecer. Irmão, processaram uma psicóloga, matéria de jornal, está comigo. Processaram uma psicóloga, ele foi lá se consultar, ninguém forçou ele a se consultar, ele foi lá se consultar, aí processou a psicóloga. Um outro aí foi numa determinada igreja, processou um pastor. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma hora que esses tais vão estar sufocados, vão querer alguém para conversar. Uma pessoa que tem uma conduta moral estável, uma pessoa íntegra, uma pessoa estudada, e os tais vão virar as costas, mas com razão. Por quê? Porque fizeram leis para contribuir com o pecado e colheram a sua própria destruição. Vai ter uma hora que as portas vão estar fechadas, tanto de psicólogos como de igreja. Não, vocês não quiseram, então siga seus próprios caminhos. Aí vai ser a hora que eles vão se suicidar, porque não vai aguentar. Não, muitos vão querer sair dessa vida e não vai conseguir, porque não vai ter mais ajuda. E Deus não vai cobrar os seus pastores. Sabe por causa de quê? Não fizeram lei para isso? Segue então seu próprio caminho pecaminoso. E uma coisa eu vou falar aqui, deixar aqui para os pastores: nem tudo você sai falando não. Não colheram, não semearam o pecado, vão colher a morte. Não semearam corrupção, vão colher destruição. Então não vai ter mais conselho. Faça que nem Jesus. Jesus, quando os escribas e fariseus iam até ele, o que Jesus fazia? O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Me explica aí. Aí os escribas e fariseus olhou um para o outro: nós não podemos te responder, Senhor, acerca desse negócio. Jesus virou as costas, porque Jesus conhecia que era um homem de mente maligna, era um homem que queria só destruir Jesus Cristo, destruir a obra de Jesus. Eram pessoas que não queriam compromisso com o reino dos céus. Jesus Cristo deu a palavra dizendo assim: eu também não posso vos responder. Deu as costas e foi embora. Assim acontecerá para esses. Quando precisarem, não terão, porque colheram a destruição. Isso tudo está escrito, irmão. Tudo que eu estou falando aqui está escrito. Está escrito. Versículo 14, para fazer o fechamento bonito aqui. Versículo 14, eu vou falar em alto e bom som. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja mau, quer seja abominável. No juízo final, todos hão de prestar conta ao Criador. Porque nós estamos aqui, irmão, nessa terra só de passagem. Esse planeta Terra tem um dono. Ele nos deu um livre-arbítrio, mas deixou uma palavra para nos alertar: reino dos céus ou reino das trevas, céu ou inferno, é você quem decide. Se você decidir seguir um caminho pecaminoso, Deus vai te largar. Agora, se você quiser se arrepender e se chegar ao Criador, Ele vai te perdoar, vai te curar, e você vai sair dando testemunho, não testemunho, testemunho das maravilhas que Deus fez em tua vida. Eu não posso me calar. Não seja ingrato a Deus. Não seja ingrato ao Criador. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar do outro lado da vida. Não seja ingrato a Deus. Não seja ingrato ao Criador. Até quando ficareis assim? Até quando enterrareis os vossos talentos? Até quando enterrareis os vossos dons? Sabendo que eu vos confiei, aquilo que eu te dei, eu cobrarei no último dia. Exercei aquilo que eu tenho te confiado. Manejai essa palavra e alertai nessa reta final ao restante da raça humana. Porque o versículo 14 diz:
porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Não vai escapar ninguém, irmão. Será o fininho para todo mundo. Todo mundo vai estar diante de Deus. Não tem esse negócio quando chegar lá, eu não sabia, Deus, eu não sabia. Deus vai olhar assim, irmão, um pensamento é uma conjectura. Anjo, tem óleo de peroba aí? Tem não, Senhor. Por quê? Esse aqui é muito cara de madeira, não sabia. Com tanto pregador lá na terra, não sabia. Que é isso? Achei um balde, Senhor, tá cheio, joga na cara dele. Muito cara de madeira, não sabia. No reino dos céus, só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não adianta inventar paliativo para chegar lá. Tem que ser conforme está escrito. Se não for conforme está escrito, tu vai direto para o inferno, sem fazer curva. Vai direto. Está escrito, nenhum defraudador entra no céu. Nenhum mentiroso entra no céu. Entra no inferno. No céu não entra não. De janeiro a dezembro, Deus está dando oportunidade. Vê aí, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, e aí foi indo. E Deus está só batendo a porta. Filho meu, arrependa-se. Filho meu, quero te dar vida. Venha para mim. Venha para mim. Procure uma igreja mais próximo da tua casa. O mais rápido possível, urgente. Porque a tua alma está desesperada. A tua alma quer ir para os céus. A tua alma está conclamando por salvação dentro de ti. Até quando ficareis assim? Não estás apercebida dessa angústia que está dentro de ti? A tua alma está clamando por salvação. Ela não quer ir para o inferno. Por isso que ela está clamando dentro de ti. Eles falam assim, irmão: você é fanático, você é maluco, você é doido. Você tem que ir no psicólogo, você tem que se consultar na psiquiatria, você tem que ir lá para se consultar. O servo de Deus, sim, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa que sabe para onde vai, uma pessoa tranquila, não precisa ir se consultar. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: qual é o pior fanático? Aquele que não se vicia e vive em paz com Deus, vive uma vida íntegra, ou aquele que se vive se prostituindo, se viciando, fazendo um monte de coisa errada, enchendo a cara? Qual é o maior fanático? Aquele que não bebe ou aquele que enche a cara? Aquele que fuma ou aquele que não fuma? Aquele que se prostitui ou aquele que não se prostitui? Aquele que só quer estar com uma mulher só ou aquele que quer ter 10 mulheres? Qual é o fanático? A Bíblia Sagrada responde: fanático é aquele que vive uma vida imoral, sem conduta nenhuma, transgredindo a lei de Deus e a lei dos homens, e fazendo coisas erradas e abomináveis aos olhos de Deus. Porque o servo do Senhor, ele sabe para onde vai. O servo do Senhor tem uma vida íntegra, moral, estável, e vai morar no reino do céu. Adorai a Deus 24 horas. Adorai ao Criador. Entregue as vossas almas a Ele, e Ele vos sarará. Observai os mandamentos, e Ele há de vos curar. Segui a Jesus Cristo, e Ele há de vos abençoar. Expulse os demônios dos teus bairros, das tuas ruas, da esquina, das vielas. Expulse os demônios com louvor, com adoração, com palavra, com oração. Faça alguma coisa para agradar a Deus, e Ele expulsará o demônio que habita atribulando aí próximo. Essas são as palavras de hoje. Tudo que eu falei está escrito, irmão. Não adianta nem falar que eu aumentei ou que eu diminuí, que eu não sou maluco, porque está escrito. Quem aumenta as pragas que está escrito nesse livro virá sobre ele. Quem diminui, a sua parte da árvore da vida será tirada, e o seu nome riscado do livro da vida. Eu não sou louco de cometer este delito. Isso é um delito. Um delito imoral, fazer uma coisa dessa, defraudar essa palavra. Ó rei, eu não tenho cometido delito nenhum contra ti, nem contra a tua palavra. E conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2, em consideração ao rei Jesus, em consideração ao juramento de Deus, guardai os mandamentos e segui em rumo à terra prometida. Estamos aqui proclamando o
os atos poderosos de Deus. Meu Deus do céu, essa palavra é profunda. Glórias a Deus, porque tudo é vaidade. A gente morre, vai ficar tudo aí. Glórias a Deus. O último sorriso ou a última tristeza vai ser no paletó de madeira. Morreu sorrindo, que lindo. Morreu triste, que estranho. Morreu com semblante alegre. Morreu com semblante assustador. Morreu com semblante resplandecente. Será que o anjo veio buscar? Morreu com semblante triste. Será que os demônios vêm buscar? O que tu tem preparado? Para quem será? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Não levaremos nada, porque os espíritos estão entre nós. Deus é espírito. Não meta a mão nessa obra na carne, senão tu vai se queimar. A tua carne vai entrar na churrasqueira e tu vai se queimar. Para manejar bem essa palavra, para estar na liderança de uma igreja, tem que ser espiritual. Para entender os ornamentos, os mandamentos, os oráculos de Deus. Vigiai, vigiai, porque Deus vê tudo. Deus contempla tudo. Não faça aquilo que Deus não te autorizou, senão tu queimarás no fogo do inferno. Essas são as palavras de hoje. Buscai nos mandamentos de Deus. Buscai na palavra do Senhor. E buscai homens santos, cheios do Espírito Santo, para vos esclarecer a palavra de Deus do jeito que ela é. E procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque Deus Pai falou aqui. Jesus Cristo, o Filho, também falou. E o Espírito Santo, o Consolador, nos esclarece aqui no dia de hoje. E os anjos celestiais confirmam, dizendo amém. E o guardião estará sempre contigo. Por isso, guarde essa palavra e medite nela a cada dia, porque ela te dará a vida eterna. E que Deus possa falar mais forte em cada coração. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali ensinando o evangelho original da palavra de Deus, do jeito que ela é, sem enrolação, mas é do jeito que ela é. É um evangelho que nos leva para o reino dos céus, porque sem essa palavra não chegaremos a lugar nenhum. Olha como é que é a gravidade da situação. Vou falar só isso aqui para encerrar. Olha como é que é a gravidade da situação, da palavra de Deus. Jesus Cristo e a palavra de Deus são a mesma coisa. Nos diz assim, ó, em Deuteronômio capítulo 27, do versículo 26, maldições e maldito é aquele que assim não confirma estas palavras desta lei e não as cumpre conforme está escrito. Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparta da tua boca o livro desta profecia, antes medite nela de dia e de noite e de madrugada. Em Salmos 148, versículo 6, nos diz assim: Ele nos deu uma lei para que não ultrapassasse, e se ultrapassar vai virar maldição. Em Provérbios capítulo 1, versículo 20, diz assim: a supremacia, sabedoria altissonante, clama do lado de fora e pelas ruas, levanta a sua voz. Eclesiastes capítulo 8, versículo 2, observai o mandamento do rei em consideração ao juramento feito a Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e está entre nós, porque o verbo era Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir qualquer ser humano que seja a sua intenção, o pensamento e o que ele queira fazer. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, três são o que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 13, três anjos com o evangelho eterno na mão virão aqui para o proclamar a todos que estão sobre a face da terra. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e todo olho verá, e até mesmo que os transpassaram, e todos os moradores da terra se lamentarão, porque rejeitaram a palavra de Deus.
só se alegrarão aqueles que guardaram essa palavra, seguiram o testemunho dos atos poderosos de Deus e assim anunciar o Evangelho do jeito que ele é. Por isso não é em vão trabalhar na seara, trabalhar para Deus e perseverar até o fim e adorar ao Criador em espírito e em verdade 24 horas por dia. Não é em vão, há uma recompensa diante de Deus. Por isso procure uma igreja mais próxima da sua casa e ali aceite a Jesus e congregue e adore a Deus e espere o retorno de Cristo, que ele voltará dos céus e que Deus possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente.